Pastor Daniel, eu queria aproveitar, porque eu já vi o pastor falando a respeito dessa prisão, onde o irmão sofreu muito. Eu queria que o irmão falasse o nome do presídio e qual era a maneira, como se encontrava encarcerado naquele lugar. Então, fale um pouco a respeito desse presídio. Pastor Daniel. Evangelista Rogério, no estado de Rondônia eu passei por 3 presídios. Eu passei pelo presídio central inicialmente, depois fui para o presídio Agenor Martins de Carvalho e por fim eu fui ao presídio Urso Branco, que é um dos piores presídios do país. É um presídio de segurança máxima lá no meio da mata amazônica, é um presídio horrível, um lugar miserável, um lugar de sofrimento, um lugar de tortura, um lugar miserável. Só vão para ali as pessoas piores, os mais procurados, os mais perigosos. Quando eu ainda estava no presídio Agenor Martins de Carvalho, no interior de Rondônia, na cidade de Jiparaná, eu tive uma oportunidade um dia, eu estava na cela há poucos dias, já sarado os machucões, eu gozava de um certo nome diante dos outros presidiários, porque em conta de ser na criminalidade que eles até admiram, né, pela maneira de agir e dos armamentos que possuía. Então eu gozava de um certo privilégio dos detentos, que me respeitavam e me tratavam como se fosse ali um líder deles. Mas um dia, num domingo, à tarde, chegou um homem baixinho, de sapato preto, sapato até furado, uma calcinha social simples, com outro irmãozinho com ele, também muito humilde, de sandálias havaianas, com uma caixinha de som e um gravador e um microfone. Aquele homem entrou naquele corredor, quando eu vi, eu achei que tratava-se de evangélicos. Eu vi que tratava-se de evangélicos, eu conheci que tratava-se de evangélicos. Eles passaram no final do corredor, onde tinha um espaço para banho de sol. E ali voltou um dos policiais perguntando: quem quer assistir um culto evangélico? Cela por cela. Quando chegou na minha cela que perguntou, eu olhei, eu disse: eu quero assistir um culto evangélico. Me tiraram da cela e me levaram para aquele espaço. Era um espaço fechado com grades por cima, só passava o sol, muro de lado e grade em cima, só passava os raios do sol. Ali naquele lugar, durante 2 horas, aquele pastor, o pastor Paulo, ele pregou o evangelho, ele louvou, aquele irmãozinho que estava com ele louvou também, pregou o evangelho, um irmãozinho simples, humilde, mas deixou uma palavra tremenda. Aquele pastor olhou para mim, em sabendo se tratar de uma pessoa tão perigosa que estava ali há poucos dias. E quando eu disse para ele que eu era conhecedor da palavra e que era desviado, ele olhou para mim e disse: você pode não sentir ainda, mas você é um Jonas na barriga da baleia. E no momento certo, na hora certa, você não vai suportar e você vai voltar para o Evangelho. Naquele mesmo dia, quando ele cantou o hino 169 da harpa, que diz: longe do Senhor andava, nos caminhos de horror. Naquele momento eu não me controlei e eu disse: eu quero voltar para o Evangelho agora. Eu quero Jesus na minha vida definitivamente. E agora para frente eu não quero mais saber o que eu vou sofrer. Para mim não interessa, mas eu quero sentir a alegria de Jesus Cristo na minha vida. E eu me entreguei a Jesus naquele dia. Acredito eu que eu estava com 3 ou 4 meses de prisão. Fui prosseguindo naquele caminho. Pouco tempo depois, eu fui levado daquele presídio para um presídio de segurança máxima chamado Urso Branco. Eu fui para um presídio horrível, um lugar que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Um lugar onde todas as coisas que acontecem ficam ali mesmo. Ninguém tem acesso. Família, imprensa, nada. Quando eu fui levado para aquele lugar, eu fui colocado numa masmorra, que lá tem um lugar, uns porões embaixo do presídio, no subterrâneo, tem 30 solitárias, com espaço de 1,5 metro, com uma privada, e no horário que os detentos dos 4 pavilhões em cima, são 16 pavilhões em 4 andares. Quando eles estão usando os banheiros, todo o esgoto daqueles banheiros passa por dentro daquelas masmorras. Eu passei 6 dias naquele lugar. Pela manhã, quando estavam usando os banheiros, fezes e urina subiam até a canela. Naquele lugar, eu chorei muito. Eu pedi: Senhor, eu não sou digno de te pedir mais nada, porque tantas vezes eu pedi
e eu falhei. Mas eu quero te pedir que me tira desse lugar, Senhor. Era o 6º dia. Me tira daqui hoje ainda, Senhor. Porque eu hoje estou crendo na Tua palavra. Eu te quero na minha vida, Senhor. Não deixa o inimigo continuar tripudiando sobre a minha pessoa. Poucos instantes depois de eu haver orado, chegou um homem, bateu naquela janelinha lá, que era chapa batida. Abriu a janelinha e perguntou: tem alguém aí? Era escuro. Eu respondi: tem. Ele acendeu a luz do corredor, perguntou: quem é que está aí? Eu disse: sou eu, rapaz de Pernambuco. Aí ele: estou sabendo, eu vim na televisão a sua transferência para aqui. E eu estava chorando naquele momento. Quando eu olhei para ele, aí ele olhou para mim e disse: você não chore não, rapaz. Jesus está aí dentro com você. Eu olhei para ele e perguntei: o senhor é preso ou polícia? E ele disse: eu sou um preso liberto pelo sangue de Jesus. Era o irmão Paiva, um homem que estava ali há alguns anos terminando a sua dívida com a sociedade, mas que evangelizava dentro do presídio do Supremo. Naquele momento Deus havia providenciado um servo para ir me oferecer alimento e me oferecer cuidado. Aquele homem providenciou para mim um pão, um copo de café com leite, providenciou, e até o Major Bonfim, que também era pastor, ouviu o irmão Paiva contar para ele uma história que eu havia contado naquele lugar pela janelinha. Disse para ele que eu era afastado do Evangelho, mas tinha voltado. E que todas aquelas consequências que eu ainda estava sofrendo, eu sabia que Deus estava contemplando, porque no meu coração eu já havia me arrependido amargamente de todos os meus pecados. E esse irmão Paiva levou este recado até o Major Bonfim, levando também um versículo da Bíblia, onde diz que todo joelho, está em Romanos, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Naquele momento, aquele homem ouviu ao irmão Paiva e mandou me buscar lá no calabouço, naquele lugar horrível. Quando eu fui tirado, chama-se tampão, eu fui tirado do tampão do urso branco, fui levado à presença do diretor, os policiais que me conduziram naquele mesmo dia. Quando eu cheguei na presença daquele homem, ele olhou para mim e disse: você já é convertido, é? Em cima da mesa dele tinha uma Bíblia e uma palmatória. Ele olhou para mim e disse: você já está convertido? Eu disse: pela graça do Senhor Jesus. Você é filho de um ex-pastor? Eu disse: meu pai dormiu no Senhor, mas meu pai foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus. Quando eu falei para ele que tinha o nome do meu pai no livro História da Assembleia de Deus no Brasil, ele olhou para mim, afastou um pouco para trás, abriu uma gaveta, tirou o livro e disse: mostra o nome do seu pai aí. Ele era pastor, aquele homem. Eu abri, encontrei a página, mostrei. Ele pegou a gaveta, outra gaveta, abriu, tirou uma ficha, olhou o meu nome, olhou a minha filiação, confirmou. Naquele momento, aquele homem olhou para mim e começou a me dizer coisas que me tocou profundamente. Ele começou um misto de pregação do Evangelho com uma lição moral. Você, filho da palavra, criado no Evangelho, hoje se encontrar nessa situação. Eu vou lhe tirar de onde você está. A partir de agora, você vai ficar aqui na sala de espera. A sua obrigação é evangelizar todos que passarem por aqui. Ninguém vai passar por aqui sem ouvir a palavra de Deus, porque você vai ficar no setor de espera. Mandou dar minhas roupas, mandou que eu tomasse um banho, e a partir dali eu iria me alimentar normal como todos os presos, 3 vezes por dia. Naquele lugar do setor de espera, eu permaneci algumas semanas aguardando a minha transferência para Pernambuco, porque já havia sido pedida a minha transferência. Durante o período que eu fiquei naquele setor de espera, ali passava cerca de 50 homens por semana, que chegavam no presídio e antes de subir para os pavilhões, tinha que passar uma semana ali naquela triagem, às vezes 3 dias, no máximo 4 dias. E ali eu pregava para aquelas pessoas, eu louvava todos os dias 20 hinos, aquele propósito que eu tinha com Deus. Eu comecei a jejuar todos os dias até a hora que eu suportava. Quando eu não suportava, eu me alimentava e iniciava novamente outro jejum, pedindo que Deus me levasse para Pernambuco, para o meu lugar, que Deus me trouxesse para o seio da minha família, que mesmo preso eu pudesse desfrutar da minha visita, dos meus parentes, ver os meus filhos, ver a minha mãe, os meus irmãos. E ali naquele lugar algumas pessoas se converteram com as pregações, com os louvores. Algumas pessoas aceitaram a Jesus e eu lhes contei um pouco da minha vida.